peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre o seu coração nesta noite. Que a palavra do Senhor possa vir de encontro às nossas necessidades. Fala conosco, Senhor. Fala ao meu coração nesta noite. Que a Tua palavra, Pai, venha de encontro, Pai, às minhas necessidades. Tu me conheces, Tu nos sonda, Tu sabes o nosso deitar, o nosso levantar. Fala conosco nesta noite, Pai. Senhor, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a Tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8 em diante. Estevão, o primeiro mártir. Diz assim a palavra do Senhor: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Podeis tomar assento. Estevão, ele foi o primeiro mártir, o primeiro daqueles que morreu, deu a sua vida pelo Evangelho. E ele estava cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios, sinais entre todo o povo. Mas logo vieram aqueles que se levantaram contra Estevão, contra aquilo que ele vinha ensinando, aquilo que ele vinha profetizando, e os prodígios que ele vinha realizando, e tentaram se levantar contra ele, mas diz a palavra que não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. E todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E entre todos esses que se levantavam, que tentavam destruir a vida de Estevão, estava lá Saulo, que nós chamamos Paulo. E ele observava aquele jovem, a sua sabedoria. Todos aqueles que estavam ao redor de Estevão ouviram ele falar de tudo como começou. Ele tinha conhecimento desde os dias de Abraão até os dias que eles estavam vivendo. E ele falava sobre as profecias, ele falava sobre o Messias, tudo que ele tinha conhecimento, ele falava diante daquele conselho. Mas todos estavam ali, olhando para ele, e viam o seu rosto como o rosto de um anjo. Nós podemos dizer que Estevão, ele passa agora por uma prova. É uma prova muito dura. Todos se levantam contra ele. E ele era um daqueles que fora escolhido. Jesus tem uma palavra para todos nós que somos chamados e escolhidos. Mateus 22, versículo 14 diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitas pessoas são chamadas para servir a Deus. Muitas pessoas são convidadas a vir servir a Deus. Mas Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse
essa afirmativa de Jesus revela um efeito funil. De muitos, poucos são aprovados. Nós devemos ser aprovados. Estevão era um jovem que ele foi aprovado, porque ele tinha conhecimento e algo muito importante que ele tinha: o Espírito de Deus. Diga: para viver nos dias de hoje, é necessário conhecer a palavra de Deus e ter o Espírito Santo de Deus. Nós somos provados todos os dias, e Jesus diz que muitos são chamados para viver no seu reino, desfrutar do seu reino, mas no momento da prova, muitos são reprovados. De muitos, poucos são aprovados. A chamada é de Deus e não nossa. Deus é quem nos chama, é Deus quem nos separa, é Deus quem nos observa, e é Ele que vai nos aprovar ou desaprovar. A palavra diz que nós devemos estudar, conhecer. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus como obreiro, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Segundo Timóteo 2,15. Timóteo, ele diz que o obreiro, ele precisa manejar bem a palavra, para que ele não tenha do que se envergonhar. Nós somos chamados para servir a Deus, chamados para servir a Deus na família, nos negócios. Nós somos chamados para servir a Deus em várias posições. Não somos chamados a servir a Deus só em cima de um púlpito, mas nós somos chamados para servir a Deus no dia a dia. E se não conhecemos a palavra de Deus, se nós não formos aprovados como obreiros, conhecedores da palavra, o inimigo, na prova, ele nos derrota. Se nós não tivermos conhecimento das promessas de Deus, quando vem o dia mau, o inimigo nos derrota. E o dia mau, ele vem para todas as pessoas. Quando falamos de prova, a nossa tendência natural é temer, né? Estevão estava passando por uma grande prova. Ele era um homem justo, ele estava pregando a palavra, ele estava curando muitas pessoas. E o que aconteceu? Então subornaram uns homens que disseram: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Veja que começam a se levantar pessoas mentindo para destruir a vida de Estevão. É a prova. Se levanta uma grande prova contra ele. Ele era um homem que estava servindo a Deus, ele era um homem que estava fazendo corretamente, conhecedor da palavra, mas se levanta pessoas invejosas, que não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão, mas buscam uma maneira de derrotar. Então ele passa por uma grande prova, ele é levado agora diante do conselho, e ele poderia ali se levantar contra aquelas pessoas, mas ele começa a falar da palavra de Deus. Ele começa a dizer como tudo aconteceu. Quando nós vamos para o capítulo 7, ele vai contando a história da chamada de Abraão, como Deus tinha chamado Abraão. Parece que houve ali uma grande derrota. Há momentos na nossa vida que parece que nós fomos derrotados. Há momentos na nossa vida que o inferno se levanta de uma maneira tão violenta, que se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós iremos decretar derrota. Estevão, em nenhum dos momentos, daqueles momentos, ele se deu por derrotado. E todos que olhavam para ele, viam o seu rosto brilhar como o rosto de um anjo. Ele estava em segurança.
Ele sabia que o momento que ele estava passando era de muita prova, e Deus estava no controle. Para cada prova pode nos trazer a dor, o trauma da nossa reprovação, fazendo aflorar toda escolha da nossa alma. A prova, ela pode vir e bater naquele lugar onde nós temos as nossas coisas mais secretas escondidas. Se nós não tivermos uma vida transformada, se nós não tivermos conhecimento da palavra, a nossa alma, ela vai falar mais alto, no momento que somos afrontados, ou no momento que estamos passando por uma prova. A tendência muitas vezes é nos fechar como um caramujo quando vem uma prova, quando vem algo muito forte contra a nossa vida. A tendência da grande maioria é se fechar, quando percebemos que somos vulneráveis nas nossas feridas. Por isso, tudo aquilo que nós temos de traumas, de feridas, nós temos que levar diante de Deus, perdoar, pedir perdão, porque é exatamente nas nossas feridas que o inimigo mais trabalha. É as nossas feridas que vão nos impedir de ter atitude de vitória. A tendência sempre é o medo, e o medo, ele vai nos aprisionar. Ficamos com medo de lidar com áreas íntimas, onde existem derrotas na nossa alma. A maior causa da derrota é o próprio medo de sermos reprovados. O que nos leva a temer? O que nos leva ao medo? É o medo da derrota. É o medo daquilo se repetir novamente, onde um dia nós fracassamos, um dia nós erramos, e é exatamente aí onde o inimigo mais trabalha. Quanto mais tememos e evitamos a prova, mais a derrota cria raiz. Tudo que nós tememos, a palavra do Senhor diz assim: eu não vos dei um espírito de medo, mas eu vos dei um espírito de coragem, para que possa resistir, para que possa vencer. Diga: o medo não vem de Deus. Se nós observarmos a vida de Estevão, nós podemos pensar: mas será que Estevão, ele não estava com medo? Enfrentar aquele conselho, enfrentar pessoas que estavam acusando? Não. Ele tinha tanta convicção do que ele era e de quem era Deus na sua vida, que ele começa a falar como Deus agia, como Deus fazia e como Deus livrou todo Israel. E ele diz que o povo agora estava padecendo porque não reconheceram as profecias. O que vocês estão fazendo é porque vocês não reconhecem as profecias. E ele tinha certeza que, por não conhecerem a palavra de Deus, poderiam tirar a vida dele. A sabedoria de Deus, ela vai nos levar a não pagar o mal com o mal. Quando nós lemos sabedoria dos provérbios, nós percebemos como agimos erroneamente quando, pelo nosso impulso, pela nossa alma, nós reagimos com raiva, com rancor, com gritarias, com contendas. Por que nós agimos assim? Por causa do nosso medo, por causa das nossas angústias, porque não entendemos ainda a palavra de Deus. Então, quando entendemos que se reagimos todo ataque com ignorância, ignorando a palavra de Deus, o que é que nós teremos? Contendas, gritarias, ódio, rancor, mágoas. Mas se olharmos para Estevão, as pessoas acusando ele, falando mentiras contra ele,
mas diz que ele tinha uma sabedoria do Espírito Santo de Deus. Todos olhavam para ele e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Estevão, ele tinha o Espírito de Deus, e mesmo sendo confrontado, mesmo sendo provado, ele não entrou naquela discussão, e ele falava algo precioso para todos aqueles que o acusavam. E quem estava lá observando? Saulo. Saulo observava tudo o que estava acontecendo. E Saulo era um daqueles que estava com pedra talvez na mão, ficou com as roupas dele depois de morto, mas Saulo viu nele algo muito diferente. Viu que aquele moço Estevão, ele tinha algo que ele nunca tinha visto antes, e ali algo começou a mudar a vida de Saulo, até que o Espírito de Deus vai chamá-lo e escolhe para que ele vá fazer parte do reino de Deus. E nós temos então Paulo agora transformado pelo testemunho de Estevão. Diga, o nosso testemunho pode converter milhares. As pessoas nos observam. Se nós não respondermos com o Espírito Santo de Deus, se não tivermos um rosto transformado, se nós tivermos ódio, mágoa, arrogância em nosso coração, ninguém será convertido. Paulo, ele olhava para o martírio de Estevão e ele via que ali estava acontecendo algo anormal do que ele via, do que ele entendia, ou do que ele esperava. E aquele testemunho de Estevão, mesmo perdendo a sua vida, o primeiro mártir do cristianismo, Paulo foi transformado naquele momento, e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida dele. A palavra de Deus fala muito em conforme a sua espécie. Tudo que nós somos é conforme a nossa espécie. A nossa família, como é a nossa família? Por isso que o homem precisa de uma transformação. Muitas vezes nós falamos assim, não, mas meu pai era desse jeito, o meu irmão era desse jeito. Mas o cristianismo, ele vem exatamente mudar isso. Eu não serei mais igual ao meu pai, eu não serei mais igual aos meus irmãos, eu serei igual a Cristo. Essa é a grande transformação que deve ocorrer em nós. Cristo vive em nós. Paulo, depois de conhecer a Cristo, ele dizia, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais o mesmo homem, Paulo dizia. Agora eu sou um homem igual a Cristo. Eu olho para Cristo e tudo que Cristo fazia, eu faço também. Porque o meu espelho agora é Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo agora ele passa a ter uma atitude diferente. Ele não é mais aquele perseguidor do povo cristão. Ele se torna um dos cristãos por causa do testemunho que ele viu, por causa da vida de Estevão, por causa da maneira como Estevão ele superou a provação. Paulo, depois de convertido, ele vai agora levar o evangelho para muitos lugares. E ele vai indo para Jerusalém. E chega uma pessoa, um vidente, chega para ele e faz algo ali para que todos observassem. Atos capítulo 21, versículo 10 diz assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem esta cinta
de quem é esta cinta, eu entregarão nas mãos dos gentios. Aquele homem, ele faz uma revelação agora, Paulo diz, e faz uma demonstração. Tira o cinto de Paulo, amarra suas mãos e seus pés e diz: olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Qualquer um ouviria aquela profecia e ficaria temeroso. Ele diz: não vai para onde você está indo, porque chegando lá, vão fazer isso com você. Era uma prova para Paulo. Paulo poderia agora dizer: bom, se é o Espírito de Deus que está falando comigo, eu não vou. Se é o Espírito Santo que está dizendo, eu não vou. Versículo 2 ele diz assim: e ouvindo nós isto, rogamos-lhes tanto nós com os que eram daquele lugar, para que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto a não só ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Diga: segundo a sua espécie. A semente que entrou no coração de Saulo, de Paulo, era a semente de um mártir. Ele conheceu Jesus através da vida de Estevão. Quantas vidas foram geradas por aquele moço que não temeu, que ele enfrentou a sua prova, que ele entregou a sua vida, que ele, mesmo sendo caluniado, não entrou em contendas, não entrou em gritarias, ódio nem rancor, mas ele entregou a sua própria vida pelo Evangelho de Cristo. E Paulo agora, ele é provado. Vem uma prova agora sobre Paulo. Chega um profeta, um vidente, um homem ligado ao Espírito Santo, e diz: olha, farão isto com o dono desse cinto. Quando você chegar em Jerusalém, vão te prender, vão te amarrar. E todos os seus discípulos, seus amigos, começam então a chorar, dizendo: não vá, não faça isso. E ele diz: por que fazei vós, chorando e magoando o meu coração? Porque estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-los, nos aquietamos dizendo: faça a vontade do Senhor. Diga: todas as coisas estão na mão de Deus. Todas as coisas, Deus está no controle. Todas as coisas, Deus tem controle. Paulo, ele deu ali um checkmate no medo e na ameaça de morte. Quando somos aprovados a esse nível de não ter medo de nada, de saber que Deus está no controle de todas as coisas, nós somos provados todos os dias. Todos os dias virão palavras contrárias, virão palavras para nos atemorizar, para nos intimidar. Esses dias são dias difíceis. Ainda hoje estava lendo algumas notícias e um economista escreveu assim, aqueles que eles veem muito além do que nós, né? Ele escreveu: 2019 vai ser muito pior. Sabe, é uma palavra, se nós deixarmos entrar em nosso coração, começa a nos arrebentar 6, 7 meses antes. Se um economista falou que 2019 vai ser muito pior, e eu aceitar isso, eu começo a ser derrotado hoje. Não é em 2019, eu começo a ser derrotado hoje. Mas nós temos que usar a palavra de Deus. Por isso Timóteo diz que o obreiro tem que ser afiado na palavra. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. É uma guerra espiritual.
E se nós não entendermos as provas que vêm contra nós, os levantes que vêm, parece algo muito simples, né? Eu estava lendo a notícia e quando me chamou a atenção, ele dizendo assim: 2019 vai ser um ano muito pior. E se você diz, é verdade, amém, e nós vamos recebendo isso. Então o obreiro, ele precisa ser conhecedor da palavra. 1000 cai do lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela vem para nos libertar, ela vem para nos levantar. Então Timóteo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Amém? Timóteo está falando que se você não tiver o conhecimento da palavra, aqueles falatórios profanos, essas palavras malignas, mas esse é um falatório profano, ele é um estudioso e sabe que sim, está contra a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que vai nos abençoar. Você crê nessa palavra? Eu posso todas as coisas. Então é uma palavra profana, é uma palavra que profana a palavra de Deus. Então nós precisamos o quê? Saber lidar com a palavra de Deus. Se não vem uma prova, isso é uma prova, se levanta contra nós, como aconteceu com Paulo. Era uma prova. Chegou ali um homem que ele tinha conhecimento do futuro, ele sabia as coisas. Ele poderia fazer de Paulo naquele momento um covarde. Paulo iria voltar para trás, Paulo iria dizer: eu não vou porque eu vou ser preso. E todos os lugares que Paulo fosse pregar, o inimigo iria se levantar e dizer: eu vou te prender. O que a palavra do Senhor nos ensina? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando nós não resistimos à palavra contrária e nos intimidamos, o inimigo ele começa a avançar sobre nós, ele começa a vir com fúria sobre nós. Então nós devemos nos colocar em posição. Quando somos aprovados a esse nível, desmontamos as estratégias do inimigo. Isso deixa os demônios endemoniados. Vocês já viram demônios endemoniados? É quando nós resistimos, eles saem feito loucos. Assim diz a palavra: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O inimigo ele lança a sua estratégia esperando o quê? Que você venha desanimar, que você venha se intimidar, que você venha aceitar. Então ele lança essa estratégia esperando que você se encolha. Mas quando você se posiciona usando a palavra de Deus e a palavra de fé, eles ficam endemoniados e eles caem por terra. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quando eu creio em Deus, não é crendo na minha possibilidade, não é crendo em mim mesmo, mas Paulo diz assim: ainda que eu venha morrer, mas eu vou morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma causa. Eu posso morrer, eu não vou deixar de ir lá, porque eu fui escolhido, porque eu fui separado, porque eu fui chamado. Então nós devemos saber o seguinte: se você é um empresário, você foi chamado para ser empresário. Algumas pessoas pensam: não, chamado é só para ser pastor. Não, para ser um pai precisa ser chamado, para ser uma mãe precisa ser chamado, para ser professor precisa ser chamado, para ser um administrador precisa ser chamado, para ter uma empresa precisa ser chamado.
qualquer profissional liberal é um chamado de Deus. Qualquer trabalho que você faz com dignidade, é Deus quem te chamou. Você crê? Amém. Veja como é a dificuldade de ter um filho e ensinar esse filho. É um chamado para ser pai, para ser mãe. É um chamado. Mas o inimigo, ele tenta de todas as formas te amedrontar. Nós temos que superar, nós temos que vencer as nossas provas. Os resultados virão. Qual foi o resultado de Paulo? Imagina se Paulo, nesse momento, ele diz: é verdade, eu não vou. Todas as missões de Paulo seriam frustradas. Todas elas. Porque o inimigo saberia como fazer ele voltar atrás. Toda hora ele ia se levantar um profeta, falando para ele: não vai porque você vai ser preso, não vai porque você vai morrer. E ele diz: não, eu vou porque eu estou fazendo uma grande obra. Diga: estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Qual foi o resultado de Paulo? O resultado foi milhares de vidas convertidas a Deus. O resultado da vida do apóstolo Paulo. Se nós estamos aqui hoje, porque ele foi um desbravador, ele creu, ele não temeu, ele saiu para os gentios, pregar para um povo que ele nunca tinha visto e nunca tinha ouvido, mas ele ia, onde o Espírito impulsionava ele ia e levava o Evangelho. Nós estamos aqui como resultado de um Paulo aprovado. Diga: o sábio é ganhador de almas. Você quer isso para a sua vida? Se coloque em pé. Há muitas coisas na sua vida que você precisa vencer. Vencer o seu eu, vencer os seus traumas, vencer a si mesmo. O inimigo, ele trabalha na nossa alma. Aquilo que um dia nós recebemos como afronta, como feridas, e todas as vezes que nós somos provados no mesmo lugar, nós ou resistimos ele e colocamos ele por terra, ou vamos sentindo dores e recuando. Há feridas que precisam ser curadas na nossa vida. O medo, a angústia, a timidez, palavras contrárias, tudo isso precisa ser mudado na nossa vida. Se Estevão se deixasse levar pelas calúnias, ele iria entrar no ódio, no rancor, na mágoa, no ressentimento. Mas ele foi falando da palavra. Ele era conhecedor da palavra. E por ele se posicionar como conhecedor da palavra e não aceitar afrontas do inimigo, Deus usa a vida dele para ganhar a vida de Paulo. E usa a vida de Paulo para ganhar milhares de pessoas. Se posicione. Há muitas áreas em que você está sendo provado. Seja aprovado. Onde existe o medo, resista. Deus quer te fazer mais que vencedor. Não se deixe levar pelos traumas passados. Aquilo que tem te amedrontado, aquilo que tem te segurado, ou aquilo que tem gerado no teu coração mágoa, ressentimento, ódio, rancor. Permita que o Espírito Santo te limpe nesta noite. Estevão, ele tinha o Espírito Santo de Deus, e quando ele falava, ninguém suportava tanta sabedoria que ele tinha de Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nos dá sabedoria, nos dá capacidade, nos fazer mais do que vencedores. Deus te chamou. Deus tem um plano para a sua vida. Ainda que você não entenda,
Deus te chamou. Muitos são chamados, mas poucos aprovados. Coloque em seu coração que você vai ser aprovado, que você vai fazer uma aliança com Deus. Você e Deus são mais do que vencedores. Você não precisa de mais ninguém a não ser de Deus. Eu e Deus somos a maioria. Faça uma aliança com Deus. Naquele momento, Estevão não podia contar com ninguém. Ele só contava com Deus. Ninguém podia livrar ele daquela situação ali. Havia calúnias, havia ódio contra ele, mas o seu rosto era como um rosto de anjo. Não importa a situação que você esteja vivendo, esteja passando, o seu rosto tem que refletir a glória de Deus. Você é mais do que vencedor. Você crê nessa palavra? Diga: eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Tudo aquilo que o inimigo está dizendo que você não pode, você pode. Você e Deus. Deus vai te fazer mais do que vencedor. Toma posse dessa palavra. Não aceite palavras contrárias. Não aceite palavras de derrotas. Não aceite palavras malignas que vão trazer derrota à tua vida. 1000 pode cair do lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Toma posse da palavra. Deus é o meu guarda, Deus é a minha proteção. Eu vou vencer. Eu posso todas as coisas. Toma posse dessa palavra. É uma palavra de superação nesta noite. O Senhor quer que você supere todo ataque maligno. O Senhor quer que você supere todos os seus traumas, seja da infância. Não importa o que aconteceu, você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Decida em seu coração: eu amo Deus, eu amo a palavra de Deus, eu tomo posse da palavra de Deus, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Toma posse. Senhor meu Pai, aqui está o teu povo nesta noite, Pai. Senhor, derrama a tua graça sobre cada um de nós. Senhor, nós precisamos do teu Espírito, Pai. Como o teu Espírito estava sobre a vida de Estevão, Senhor, venha sobre nós. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê a capacidade. Tira todo medo do nosso coração, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti. Todo ataque do inferno caia por terra agora. Toda palavra maligna caia por terra agora. Todo diagnóstico, Senhor, que não é de acordo com a Tua palavra, nós rejeitamos em nome de Jesus. O Senhor cura nesta noite. O Senhor te liberta nesta noite. O Senhor te prospera nesta noite. Você toma posse dessa palavra. Diga amém. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor.